Bem-vindo. Tudo bem, Valério? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. É verdade, ontem perdemos. Infelizmente, Veiga, o infalível, perdeu um pênalti, mas é a vida. É isso aí. Não há infalíveis. Não há infalíveis, nunca, em nada, em lugar nenhum. Valério, vamos falar de Brasil, mas antes vamos falar desse cenário aí, né? O mundo meio que parou de respirar um pouco no sábado por conta da crise russa, realmente polarizou as atenções de todo o planeta, né? Até que houve o recuo dos mercenários. Há uma diferença de interpretação em relação a o que acontece, o que aconteceu ao final do processo. Há uma avaliação da maioria dos analistas internacionais, o próprio embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, hoje o principal assessor internacional de Lula, disse: Putin e o governo russo saem fragilizados desta equação. Me chamou a atenção que Putin, de manhã, rugiu como um leão, dizendo que ia esmagar a rebelião, que ia ter fogo sobre os mercenários, os seus mercenários, né, que eram seus mercenários até o início da rebelião. E no final do dia, o Prigozhin foi premiado com um exílio dourado na Bielorrússia, não tem processo nenhum contra as tropas, saiu um grande acordão. Então, aqueles que de manhã eram traidores da pátria e que seriam fuzilados e que seriam mortos, acabaram todos anistiados. E aí, a partir disso, há essa diferença de avaliações. Alguns segmentos minoritários, mas alguns segmentos da esquerda e de putinistas dizem que ele saiu muito fortalecido da crise, e outros segmentos da esquerda e de analistas internacionais dizem que a situação é muito confusa na Rússia e que há uma fragilização do poder de Putin. Como é que avaliação você faz do que parece ser um primeiro round, né? Acho que Putin saiu enfraquecido. Evidentemente, é delirante a avaliação de que Putin poderia permanecer intacta a sua força, ou, ainda pior, que estaria reforçado. O que aconteceu foi da máxima gravidade, por isso o mundo ficou em suspenso, Mauro. Fundamentalmente, um exército privado de mercenários, que infelizmente é uma das tendências do mundo contemporâneo, sejamos rigorosos. A experiência dos exércitos mercenários é indivisível da época histórica na qual nós vivemos, que é a época do apogeu, mas também do início da decadência do capitalismo contemporâneo. Evidentemente, isso não aparece nas grandes redes comerciais de televisão de forma transparente, porque elas estão ao serviço da preservação da ordem, que é uma ordem imperialista. Mas desde a Legião Francesa, que era um exército mercenário que Paris mantinha no norte da África para preservar os interesses das corporações francesas, depois que desmoronou o seu império colonial, passando pelo Blackwater, que foi, em algum momento, a maior companhia privada militar do mundo e um braço fundamental para Washington, em função da guerra, da invasão do Afeganistão e da guerra do Iraque. Cada uma das diferentes potências imperialistas teve que utilizar recursos de exércitos privados para defender os seus interesses. Não é diferente com o grupo Wagner. É curioso, né, que o Blackwater surgiu exatamente 10 anos antes do grupo Wagner, né? O Blackwater nos Estados Unidos em 2004 e o grupo Wagner em 2014, 10 anos depois. Né? Exatamente. Em função de operações militares que não podiam ser conduzidas unicamente pelas suas forças oficiais. Isso decorre de vários fatores. No caso da Rússia,
o exército não é propriamente um exército profissional. Há dois tipos de exércitos nacionais: os exércitos de convocação geral e os exércitos profissionais. Há uma tendência à profissionalização dos exércitos, porque quando um exército nacional se baseia em convocação geral, isso significa que todos os jovens em idade de educação militar são convocados e, portanto, são exércitos que são incomparavelmente mais influenciados pelos destinos da nação, pela luta política e social dentro da nação. Exércitos profissionais, eles permanecem incólumes, permanecem blindados, eles são mais opacos e, portanto, são mais estáveis, né? São forças de assalto em que a lealdade não é à nação, ao Estado Nacional, à sociedade da qual emergiu aquele braço militar, mas ao dinheiro. São leais a quem paga mais. O critério da lealdade ou da disciplina, ele responde essencialmente à força do dinheiro. Bom, então, evidentemente, Putin sai muito fragilizado diante do povo russo e diante dos outros estados. Isso decorre do fato de que perdeu o controle da milícia que fazia o trabalho sujo na invasão da Ucrânia. Nós estamos falando de uma milícia que tem um histórico de crimes de guerra, seja na Síria, seja na República Centro-Africana, onde atuaram os soldados de Prigozhin. Eles ficaram conhecidos pela sua sanha implacável. E, evidentemente, eles não respeitam nenhuma convenção nacional, não respeitam limites. Mesmo na guerra, há limites civilizatórios, há coisas há o que não se pode fazer. E dramaticamente a visibilidade do grupo Wagner, ela foi construída, sua reputação, justamente pelo fato de que se trata de uma horda de homens muito bem armados e sem limites, absolutamente sem limites na sua sanha, na sua ferocidade. Bom, o que ocorreu foi um motim militar, uma sublevação militar, que tinha, tudo indica, como objetivo desafiar a autoridade do Shogun, do principal comandante das Forças Armadas Russas, para obrigar o governo de Moscou a abrir negociações sobre o destino da guerra na Ucrânia. Lembremos que a rebelião se inicia com uma declaração surpreendente do Prigozhin, desmascarando que o governo russo não estava sob perigo real e iminente de uma ameaça militar ucraniana, ainda que, evidentemente, o governo de Zelensky viesse estabelecendo relações cada vez mais estreitas com o OTAN e com o governo norte-americano em particular, ainda que o sentido do movimento do governo da Ucrânia fosse plena integração na comunidade econômica europeia e na OTAN. Isso decorre do fato de que a sociedade ucraniana mergulhou numa estagnação de longa duração e depois de uma decadência vertiginosa e evidentemente, as expectativas da maioria da população é que se integrassem na comunidade econômica europeia teriam o benefício, uma ilusão, mas romantizavam a ideia de que rapidamente teriam os padrões materiais e culturais de existência que prevalecem na Europa Ocidental, onde a vida é mais doce, onde a vida é menos cruel, onde há mais riqueza. E, portanto, esta ilusão de que a Europa iria pagar para que a Ucrânia se transformasse rapidamente
numa sociedade como as sociedades escandinavas ou como a Alemanha, esta ilusão levou a que o governo da extrema-direita tivesse popularidade. Porém, isto, evidentemente, não aconteceu e não poderia ter acontecido. E essa expectativa se frustrou, mas dela não decorria um movimento imediato, perigo real imediato. É um conceito militar, perigo real imediato. Ou seja, não existia a urgência de proteger a qualquer preço a Rússia da deflagração de uma invasão contra a Rússia. Então, o conflito se inicia com Prigozhin anunciando para o mundo, e para os russos em particular, eles mentiram. E não fosse isso o bastante, com o deslocamento das tropas que ocuparam, sem nenhuma resistência, Rostov-on-Don, que é a principal cidade russa no caminho do Mar Negro, e que, não satisfeitos, a coluna militar fizesse um avanço vertiginoso na direção de Moscou, no intervalo surpreendentemente rápido, né, como nós podemos acompanhar pelo mapa que, nesse momento, estamos todos vendo na tela, um avanço num ritmo napoleônico, ou seja, Moscou se sentiu militarmente ameaçada pelo avanço das tropas do grupo Wagner e convocou o exército controlado pelo presidente da Chechênia. Né? A Ponte Cavadeiras abriu... uma cena quase patética, né? Cavadeira fazendo um buraco na estrada para impedir a tropa de avançar. E não houve nem resistência militar e nem antipatia popular, né? Ao contrário. Ao contrário, em Rostov, a população não ficou em casa apavorada, como se estivesse sobre o estado de sítio, o cerco militar de uma tropa hostil. Ao contrário, a população em Rostov desceu às ruas e confraternizou com o grupo Wagner, o que revela a fragilidade, digamos, alguns da população, tampouco há que exagerar, né? Mas alguns populares desceram e as cenas são constrangedoras para Putin, em função das postagens feitas nas redes sociais. O acordo, a negociação foi muito rápida, é um acordo muito favorável para o Prigozhin, evidentemente. Nós não, tudo é muito obscuro, né? Nós estamos falando de uma negociação secreta, portanto, há mistério. Nós não temos como ter opiniões sobre o que desconhecemos, mas é evidente que a ideia de uma Rússia invulnerável, que tem uma liderança inquestionável, que se apoia num apoio maciço da população, essa interpretação desmoronou no espaço de 24 horas e deixou o mundo perplexo, entre outras razões, pelo fato de que Prigozhin é um personagem sinistro, histriônico, mas é um personagem assustador, Mauro. É um homem de uma brutalidade, de uma... Enfim, de uma... É um pouco o malvado do filme do 007, quer dizer, de uma... Ele só pode inspirar receios, evidentemente. Como é possível que alguém tenha se elevado à condição de líder de um exército com este perfil assustador de um primitivismo, de uma brutalidade que é chocante, dramática. Rebeca, chega mais. Sim. Agora, Arcari, né? A gente está aí, vamos chegar a 500 dias dessa guerra entre Rússia e Ucrânia.
Como que você avalia a evolução dessa guerra a partir desse fato, desse pensamento? Eu acho que é imprevisível, Rebeca. Justamente, é impossível fazer previsões diante da limitação da informação. Veja, em todo conflito é legítimo, é uma necessidade da análise fazer cálculo de probabilidades, mas isso só pode ser construído, qualquer modelo de interpretação, diante da solidez da informação. O resto é aventura, né? E nós não podemos levar a sério as pessoas que se atrevem a dar opiniões sem ter informações sólidas. Então, tanto quanto nós sabemos, o único cálculo que é possível é que a guerra permanece sem solução militar, ou seja, os diferentes fatores os mais importantes, digamos, que nós temos que considerar, que são 5 grandes fatores que depois subdividem em indicadores menores, mas os 5 grandes fatores são, primeiro, qual é a capacidade econômica e social dos dois blocos. É evidente que há uma superioridade da economia, dos recursos da Rússia em relação da Ucrânia, mas o apoio maciço da União Europeia, a militarização da sociedade europeia, e a linha de financiamento sistemática que os Estados Unidos abriu para que o governo ucraniano possa comprar armamentos do complexo industrial militar ucraniano equilibra, veio equilibrando até agora essa capacidade econômica e social. O segundo elemento é o tema propriamente militar, ou seja, qual é o grau de maturidade, de desenvolvimento, de especialidade das Forças Armadas em conflito, qual é a qualidade militar das Forças Armadas em conflito. Ficou mais ou menos evidente que ambas essas forças militares estão, tanto a ucraniana como a Rússia, têm um grau de improvisação muito grande. A Rússia foi obrigada a convocar centenas e centenas de milhares de reservistas, pessoas que não têm treinamento militar e que depois de um espaço de alguns meses, eventualmente semanas, são deslocadas para o front de guerra, e na Ucrânia não foi diferente. E, portanto, nós estamos falando de forças armadas com equivalência de dificuldades. Terceiro elemento fundamental são as alianças internacionais, ou seja, qual é a qualidade das coalizões que foram construídas, porque as guerras não são combatidas somente pelos soldados nos fronts, mas pela construção de redes de apoio político e militar. Então, de um lado, a Ucrânia está numa condição de evidente superioridade, porque tem o apoio da União Europeia, tem o apoio de países escandinavos que não faziam parte da OTAN, que rapidamente se deslocaram para integrar a OTAN, como a Finlândia e a Suécia, são evidentemente são consequências dramáticas para a Rússia da precipitação da invasão conduzida pelo Putin, ainda que a Rússia se beneficie da aliança estratégica com a China. O quarto elemento que nós temos que considerar é qual é o grau de coesão social de cada uma destas nações no apoio ao governo que conduz a guerra. Ou seja, a guerra ela é a antessala de revoluções para os governos que precipitam a nação num conflito de natureza existencial, estratégica, e que fracassam. Então, a coesão social ela é decisiva. Nós estamos observando que estas duas nações, nenhuma delas tem um grau de coesão social muito grande. Ou seja, quando se precipitou a guerra, milhões de ucranianos saíram da Ucrânia, ou seja, diante do perigo de que a Ucrânia tivesse o naufrágio do seu projeto como nação, entre defender a nação e salvar a vida, escapuliram dezenas, centenas de milhares. Um corredor humanitário teve que ser construído de emergência e a Polônia recebeu centenas de milhares de outros países na vizinhança de famílias ucranianas, ainda que majoritariamente uma fuga em massa de mulheres, crianças e idosos, porque também é verdade que a Ucrânia conseguiu
construir um exército. Ou seja, não foram poucos aqueles que acompanharam as suas famílias até as fronteiras, depois voltaram, se alistaram no exército. E na Rússia, nós vimos que o governo, do ponto de vista da coesão social, apoiado sobretudo nos interiores rurais, nas regiões mais afastadas, com muitas dificuldades, nas duas grandes cidades, Moscou e Petersburgo, né, antiga Leningrado, mas o governo conseguiu, porque a Rússia tem recursos gigantescos, estamos falando de uma sociedade com mais de 150 milhões de habitantes, então tamanho faz diferença numa guerra, né? Não sejamos inocentes. Não é que o tamanho não faz diferença, o tamanho é um dos elementos. Conseguiu construir, colocar em ação um exército que ainda é um dos mais poderosos do mundo pelo complexo militar e industrial russo e fundamentalmente porque está permanentemente colocada sobre a mesa a ameaça da utilização de armas nucleares táticas pelo país que tem, ao lado dos Estados Unidos, os dois maiores arsenais nucleares do mundo. Bom, o último elemento não é menor. Digamos, a quinta variável. A quinta variável é a disputa à escala mundial pela opinião da classe trabalhadora mundial, ou seja, o mundo, veja, Rebeca, ele não se explica unicamente pela luta entre Estados. Existe a luta de classes. Nós estamos falando de um mundo que é capitalista, nós estamos na terceira década do século XXI, o capitalismo acabou de atravessar um desafio gigantesco que foi o flagelo da pandemia, que evidentemente é a expressão sanitária da crise ambiental que nós vivemos. É porque a expansão insana, para além de limites razoáveis, das fronteiras do capitalismo, colocou a sociedade contemporânea em contato com forças da natureza que estavam submersas. De repente, nós estamos sendo cercados por vírus, por bactérias, diante das quais somos completamente vulneráveis. Acabamos de ver em São Paulo a febre maculosa. É a febre transmitida por um vírus de um carrapato que foi fundamentalmente inofensivo para a humanidade, Rebeca, durante séculos e séculos. Era um fenômeno residual, quase invisível. E, no entanto, esse carrapato, que estava fundamentalmente controlado, né? Na Mata Atlântica, né? Ele é um parasita de antas, que é um animal silvestre, é um animal que nunca foi domesticado pela humanidade. Esse carrapato, ele, como as antas mergulharam em extinção, Mauro, o carrapato pulou para a capivara. Agora que pulou para a capivara, o vírus está aqui na margem do rio Tietê, chegou aos arredores de Campinas e o vírus é mortal, é fatal. Tem uma letalidade espantosa, muito elevada. Contra o vírus, a possibilidade, depois de alguns poucos dias de sobreviver, nula. Então, cito a febre maculosa para nós termos o sentido das proporções e entendermos que há uma disputa mundial que vai ser muito importante, que é a disputa pela legitimidade dos interesses da Rússia e da Ucrânia. E, evidentemente, num primeiro momento, o Putin ficou isolado à escala internacional, a Europa Ocidental ficou, a classe trabalhadora da Europa Ocidental, sabemos todos, é o berço do movimento operário e sindical moderno, que é o movimento social mais longevo, tem 150 anos a luta do movimento operário. E ainda que hoje o protagonismo dos movimentos de juventude, estudantis, de mulheres, de negros, LGBTs, ambientais, ganhe grande evidência, o movimento operário e popular, o movimento sindical, ele continua sendo a coluna vertebral da luta de classes nos principais países urbanizados. E num primeiro momento, Zelensky foi beneficiado porque a Rússia foi o agressor. Mas depois de um ano, Mauro, Rebeca, fica mais ou menos claro que é uma guerra de desgaste, que não há uma solução militar no horizonte, e, portanto, vozes como a do Lula, para sermos justos e honestos, que se levantaram dizendo não há solução militar e não há
não há ninguém inocente no desenvolvimento dessa guerra, e o que é necessário é construir as condições para uma negociação de cessar-fogo. Portanto, não há temas tabus que não possam ser discutidos numa mesa de negociação. Vozes que falam cessar-fogo, não há solução militar, não haverá a curto prazo nem a invasão de Moscou por tropas ucranianas, nem a invasão de Kiev por tropas russas, ganham mais simpatia, ganham mais audiência, e eu creio que estes 5 fatores são os decisivos, e eles indicam, por enquanto, que a guerra, ainda que Putin tenha sofrido um forte revés, não tem um horizonte a curto prazo. Ou seja, Putin está debilitado, mas isso não é o mesmo que o desmoronamento das tropas do exército russo. Provavelmente haverá um acordo para que o grupo Wagner continue a ser pago por Moscou. Provavelmente alguma concessão será feita, né? Da imprensa internacional, a imprensa inglesa que acompanha com mais minúcia o que está acontecendo em Moscou, sugeriu que há um debate sobre garantias previdenciárias para os soldados do grupo Wagner, que exigiam condições equivalentes, né, às dos soldados das Forças Armadas russas. Essa era uma das grandes diferenças, né? As condições previdenciárias dos soldados russos eram mais favoráveis do que as do grupo Wagner. É provável que haja alguma negociação desse ponto de vista pecuniário, alguma compensação com dinheiro para, quando terminar a guerra, eles tenham acesso a algum fundo previdenciário, porque as pessoas também peçam se aposentar. Né? Vocês lembram que um dos segredos das legiões romanas, Rebeca, estamos falando 2000 anos atrás, né? As legiões romanas, é que todo soldado romano, depois de combater em defesa do Senado e da República durante 20 anos, tinha direito a uma vaca, 5 moedas de sestércios de ouro e uma propriedade privada, creio que de 20 hectares ou algo assim, 4 alqueires, já não me lembro exatamente os detalhes. Mas havia um acordo previdenciário há 2000 anos atrás, ou seja, o Senado se preocupava em dar estímulos materiais para que os soldados das legiões fossem obedientes à República. É isso aí. Valério Arcari, sempre com a gente às segundas-feiras. Hoje não deu para falar de Brasil, mas semana que vem vamos falar bastante de Brasil. Agora estou com a deputada Reginete Bispo, vai chegar aqui para conversar com a gente. E Valério segue. Boa semana para ti, Valério. Até semana que vem. Obrigado pela análise. Obrigada. Valeu, Rebeca. Boa semana para todos. Avante, Fórum Café. Aquele abraço. Abração.